Queridos, mesmo assentados, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 10, e vamos ler a partir do versículo 34 até o verso 43. Atos, capítulo 10, do 34 ao 43. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Até aqui, irmãos. Irmãos, a história da redenção alcança seu ápice em 3 dias que mudaram o curso da humanidade. Na sexta-feira, vemos a cruz, o Filho de Deus sendo crucificado, carregando sobre si os pecados do seu povo. O céu parece escurecer e a esperança dos discípulos parece morrer junto com ele. No sábado, o silêncio, um silêncio pesado. A sepultura está fechada. O corpo de Cristo jaz no túmulo. Aos olhos humanos, parece o fim. Mas então, chega o domingo. O silêncio é rompido com o brado da vitória e da história. Jesus ressuscitou. E é exatamente, meus irmãos, essa verdade gloriosa que o apóstolo Pedro proclama aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Atos 10, dos versos 34 a 43. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus não é apenas fato histórico, mas a base da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. O capítulo 10 de Atos é um marco na história da redenção. Aqui vemos o encontro de Pedro com Cornélio, um centurião romano, um gentil, temente a Deus. Até então, havia uma compreensão limitada entre os judeus de que a salvação estava restrita a Israel. Mas Deus, em sua soberania,
mostra que o Evangelho é para ser pregado para todas as nações. Deus, então, dá uma visão a Pedro, como diz os versos 9 a 16. O Espírito Santo conduz Pedro até a casa de Cornélio. Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas, como diz o verso 34. E ali, Pedro, então, prega o Evangelho. Este texto, meus irmãos, é, portanto, a primeira grande abertura explícita do Evangelho aos gentios, mostrando que Cristo é o Senhor de judeus e gentios. Feitas essas considerações, vamos então para a análise desse texto. Em primeiro lugar, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Veja o que diz aí os versos 34 e 35. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Meus irmãos, Pedro reconhece algo revolucionário. Deus não baseia sua graça em etnia, em cultura ou méritos humanos. Isso demonstra aqui para nós aquilo que nós chamamos da doutrina da eleição. Deus salva não por méritos humanos, mas segundo sua graça livre e soberana. Aceitação diante de Deus não vem de quem somos, mas quem Cristo é. Pedro está pregando para Cornélio, um oficial romano, para os seus parentes e amigos, ensinando para eles que diante de Deus não há espaço para o orgulho espiritual. O Senhor mandou Pedro pregar para Cornélio e os gentios, para mostrar para Cornélio que o Evangelho tem que ser pregado para todos, inclusive para aqueles que julgamos improváveis para a conversão. Ou seja, meus irmãos, devemos anunciar Cristo sem discriminação. Essa é a primeira lição desse texto para nós. Nós, como igreja, como povo de Deus, nós fomos chamados para pregar para todas as pessoas. Isso não significa que todos vão ser salvos, mas a nossa função como igreja é anunciar para todos que Cristo ressuscitou, que Cristo é poderoso para mudar vidas, que Cristo é poderoso para salvar pessoas que nós olhamos assim e às vezes falamos: esse aí é improvável para uma conversão. O que é impossível para nós é possível para Deus. É por isso que o Senhor conduz Pedro, o apóstolo Pedro, para pregar para um homem chamado Cornélio, um oficial romano, um gentio, um homem que é até então desprezado pela cultura judaica, mas o Evangelho também chegou para outras culturas. Por isso que a nossa missão como igreja é anunciar o Evangelho, é falar de Jesus Cristo para todas as pessoas. Aqui mostra Pedro um missionário. Hoje, pela manhã na escola dominical, nós terminamos a nossa revista
lição importantíssima nesses meses que nós estudamos aqui, fala sobre missões. E aqui vemos o apóstolo Pedro, um judeu, pregando para uma pessoa de uma outra cultura, um homem chamado Cornélio. Essa missão de Pedro também é sua também. Nós, como povo de Deus, nós fomos chamados para isso, irmãos, para levar a mensagem da cruz, para levar a mensagem sobre Jesus que ressuscitou, venceu a morte, para pessoas distantes de nós. Você, meu irmão, minha irmã, é um missionário dentro da sua casa, um missionário lá no seu trabalho, um missionário no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, porque você foi chamado para pregar, anunciar sobre Jesus Cristo. Não importa quem é, irmãos, a nossa missão é pregar. Por que a nossa missão é pregar? Porque essa é a missão que o Senhor deu a nós. Eu e você, nós não temos poder para converter ninguém. A nossa única missão é anunciar aquele Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo. E o Espírito Santo é poderoso para transformar vidas, para converter pessoas. A nossa única missão é fazer como Pedro, é anunciar sobre Jesus. Mas o texto, meus irmãos, continua. E Pedro vai trazer para nós uma segunda lição aqui. E a segunda lição, Pedro, na sua pregação, vai dizer que Cristo é Senhor de todos. Veja o que Pedro diz, a partir do versículo 36 até o verso 38. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você percebeu, meus irmãos, essa fala do apóstolo Pedro? Pedro, ele resume o ministério de Jesus. Pedro diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Pedro diz que Jesus andou fazendo bem. Pedro diz que Jesus curou os oprimidos do diabo. Mas Pedro, meus irmãos, falou ainda algo extremamente importante e fundamental para a nossa vida. Pedro vai dizer que Cristo não é apenas o meu, o seu, o nosso Salvador. Pedro vai dizer que Cristo também é o nosso Senhor. Veja o que ele diz aí no verso 36. Este é o Senhor de todos. Ou seja, Cristo reina sobre toda a criação. Sua obra não falha. Seu senhorio exige submissão total. E eu te pergunto, você reconhece Cristo apenas como Salvador ou também como Senhor? Porque é isso que Pedro está falando e ensinando a esse homem chamado Cornélio, um oficial romano que tem debaixo da sua autoridade pelo menos 100 soldados. Ele era um centurião. Mas Pedro diz: Cornélio, Cristo não é apenas o seu Salvador. Cristo precisa ser o seu Senhor. Cristo é o Senhor dos romanos. Cristo é o Senhor do seu general. Cristo é o Senhor do imperador Nero. Cristo é o Senhor das nossas vidas, irmãos. Sua vida está debaixo do governo de Cristo?
Meus irmãos, escute o que eu vou te dizer. O cristianismo não é apenas crença, é submissão total. É submissão ao Rei da Glória. Não dá para a gente dizer, olha, eu acredito em Jesus, mas não quer se submeter à autoridade dele. A autoridade de Jesus, no Senhor, também precisamos nos submeter. A maior autoridade da igreja se chama Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da autoridade de Jesus. Ele é o Rei. Ele governa a sua vida. Ele governa a nossa vida. Ele governa a igreja. Pedro, então, está aqui ensinando para Cornélio isso. Ensinando para Cornélio que Cristo não é apenas o seu Salvador, mas também é o seu Senhor. Cristo, meus irmãos, tem sido o Senhor da sua vida? Será que você pode dizer isso? Cristo também é o Senhor da minha vida? Ou Ele é apenas para você, Salvador? Mas há aqui, irmãos, ainda uma terceira lição que Pedro deixa aqui. Primeiro, Pedro fala que Deus não faz acepção de pessoas. Versos 34 e 35. Depois o apóstolo Pedro ensina a Cornélio que Cristo é o Senhor de todos. Agora, o apóstolo Pedro vai falar sobre a morte de Cristo. A morte de Cristo foi real e substitutiva. É isso que Pedro vai ensinar a Cornélio aqui. Veja o que diz aí o verso 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. O verso 39, meus irmãos, traz algo extremamente importante para nós. Por quê? Aqui, o apóstolo Pedro diz: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém. Pedro está dizendo a Cornélio e para sua família e para os seus amigos que estão dentro da sua casa, que os meus olhos viram as maravilhas que Jesus fez. Cornélio, eu vi Jesus curando pessoas. Cornélio, eu vi Jesus dando vista a cegos. Cornélio, eu vi Jesus curando pessoas. Cornélio, eu vi Jesus ressuscitando uma menina de 12 anos, Talita Cumi. Cornélio, eu vi Jesus curando uma pessoa quando uma mulher que sofria há 12 anos tocou nele, manifestou o poder dele. Esses são os testemunhos que Pedro está dizendo, de tudo aquilo que Jesus fez. Está anunciando para Cornélio. Mas ainda no versículo 39, temos aqui algo extremamente importante, porque Pedro diz assim: ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Irmãos, Pedro, em Atos 10, 39, mostra a responsabilidade humana na morte de Jesus. Mas é interessante, meus irmãos, que o mesmo Pedro, que fala da responsabilidade humana sobre a morte de Jesus, Pedro já havia falado sobre o plano de Deus na morte de Jesus. Mostrando o que, meus irmãos? Que o fato de Deus ser soberano, isso não exclui a nossa responsabilidade. Por exemplo, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 23. Atos 2, verso 23.
Veja o que Pedro diz aí. Olha o que Pedro diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós mataste, crucificando-os por mãos de iníquos. Percebam o que Pedro está falando aqui, que Cristo foi para a cruz, Cristo morreu por causa de um determinado e desígnio plano de Deus. Quando esse plano aconteceu, irmãos? Antes da fundação do mundo, quando só existia a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai cria um povo para si, o Filho viria para morrer por esse povo que Deus o Pai criou, e o Espírito Santo viria para convencer esse povo que Deus o criou, que o Filho morreu, convencer sobre a salvação em Cristo Jesus. Então você percebe aí, meus irmãos, que em Atos 2, versículo 23, Pedro fala do plano de Deus, mas em Atos 10, versículo 39, Pedro fala da responsabilidade do homem de levar Cristo à cruz. Ou seja, a soberania de Deus e a responsabilidade humana são duas linhas, meus irmãos, que não se cruzam, mas elas caminham juntos. Deus é soberano, determina e decreta tudo, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, meus irmãos, tanto em Atos 2, versículo 23, como em Atos 10, verso 39, Pedro fala da forma como Cristo morreu. Cristo morreu numa cruz. Isso, meus irmãos, nos ensina pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, Cristo levou a culpa do seu, do meu, do nosso pecado. Cristo levou na cruz o meu, o seu, o nosso pecado. Segundo, Cristo sofreu como substituto, ou seja, Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. O cálice da ira de Deus que o homem deveria tomar, que você deveria tomar, que a humanidade deveria tomar, Cristo tomou para si. E em terceiro lugar, a morte de Jesus satisfez a justiça divina. O que isso significa, meus irmãos? O pecado é algo sério, irmãos. Custou a vida do Filho de Deus. A cruz não é um símbolo fraco, é o centro da nossa redenção. Diante dessa verdade, devemos viver em gratidão, em santidade, irmãos. Quando eu e você recebemos essa notícia, essa informação, Jesus ressuscitou, isso precisa ser para nós, meus irmãos, motivo de todos os dias estarmos glorificando a Deus. Você está aqui, você faz parte do corpo de Cristo, porque Jesus foi na cruz no seu lugar. O efeito da cruz alcançou você, a graça de Deus transformou você. A morte de Cristo satisfez a ira de Deus. É por isso que você está aqui. Você não está aqui por causa dos seus méritos, meus irmãos. Não. Você está aqui por causa dos méritos de Cristo. Porque se não fosse Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui. Se Cristo tivesse negado de ir à cruz, todos nós não teríamos esperança alguma. Temos esperança da vitória sobre a morte, porque Cristo ressuscitou por você. Amém? Mas Pedro ainda traz para nós uma quarta lição. A quarta lição que Pedro ensina para Cornélio é: a ressurreição é a vitória de Deus.
A ressurreição é a vitória de Deus. Veja o que diz aí os versos 40 e 41 de Atos, capítulo 10. Versos 40 e 41. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Irmãos, aqui está o ponto central do sermão do apóstolo Pedro. E aqui está a razão da nossa esperança. Cristo ressuscitou. Ao sermos informados da ressurreição de Jesus, isso significa três coisas para nós. Primeiro, a ressurreição confirma que o sacrifício de Jesus por você, por nós, foi aceito pelo Pai. Segundo, a ressurreição declara a vitória sobre o pecado e a morte. Quando você crê no sacrifício de Jesus, você então é liberto da escravidão do pecado. E mais ainda, irmãos, você, quando crê em Jesus, você passa da morte para a vida. A morte física, todos nós vamos passar. Uma hora vai chegar para mim e para você. Mas a morte espiritual já vencemos quando confessamos Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a grande esperança para nós. Então a ressurreição de Jesus, ela declara a vitória sobre o pecado e sobre a morte. O pecado não pode mais escravizar você, porque o sangue de Cristo cobriu você. Mas a ressurreição, meus irmãos, também confirma que o sacrifício de Jesus por você, por nós, foi aceito pelo Pai. A ressurreição de Cristo também revela que Cristo é o nosso Senhor. Percebam, meus irmãos, o que Pedro diz aí no verso 41. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Ou seja, a ressurreição, meus irmãos, não foi um mito. Houve testemunhas, houve evidências históricas, e houve transformação real. O apóstolo Paulo diz em Romanos 4:25 que a ressurreição garante a nossa justificação. A ressurreição de Jesus nos mostra que a nossa fé não é vazia. Cristo vive. Há esperança para mim e para você, mesmo diante da morte física. Vivemos, meus irmãos, como quem serve um Salvador que está vivo e Ele reina sobre nós. É por isso, meus irmãos, que como crentes, nós não podemos ter medo da morte, porque Cristo já venceu a morte em nosso lugar. Por isso que quando um servo do Senhor, uma serva do Senhor morre, nós temos a esperança, e ele também, essa pessoa também tem a esperança da vida eterna, porque Cristo garantiu isso na cruz. Isso significa dizer o quê, meus irmãos? Que nada pode separar você do amor de Deus. Não são as suas lutas, não são os seus problemas, não é a fúria de Satanás que vai tirar você da insegurança das mãos do Senhor. Ele garantiu isso por você na cruz. Por isso, irmãos, nós precisamos continuar glorificando e adorando o Senhor. Hoje,
para nós, para o cristão em geral, é um dia extremamente importante, porque nós celebramos a ressurreição. Mas é interessante, meus irmãos, o quê? Que todos os domingos, meus irmãos, quando nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, nós estamos celebrando a ressurreição. Na nova aliança, a ceia do Senhor substituiu a Páscoa. A ceia do Senhor representa a morte de Cristo. Mas também a ceia do Senhor representa a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso, meus irmãos, é esse momento extremamente importante quando nós nos reunimos em torno da mesa para agradecer o que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fez por mim e por você na cruz. Mas, para a gente terminar, quinto e último lugar, Pedro ainda vai ensinar para Cornélio que Cristo é juiz e salvador. Veja o que diz aí os versos 42 e 43. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Pedro conclui sua pregação com duas verdades solenes. Primeiro, Pedro diz que Cristo é juiz. E aí a gente lembra das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando Paulo diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Mas Pedro ainda diz que Cristo é Salvador. Pedro diz: todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A Bíblia, meus irmãos, ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas o chamado é urgente. E que chamado é esse? Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Porque não pode existir transformação, não pode existir salvação, se você não se arrepender dos seus pecados. Às vezes a gente escuta a pessoa falando assim, olha, e pessoas que se dizem crentes, eu nasci de novo, eu me arrependi dos meus pecados, mas tem um negócio que lá atrás, isso aí eu não me arrependo não. Isso aí eu não me arrependo. Então não houve, meus irmãos, conversão. Para existir conversão, precisa ter arrependimento total. Não existe essa ideia de mais na conversão. Você é nova criatura. As coisas que ficaram para trás, ficaram para trás. Agora você é uma nova criatura. Então não tem mais esse negócio. Olha, eu me arrependo disso, mas daquilo eu me arrependo não. Não existe isso. Se nasceu de novo, você precisa de fato crer que você se arrependeu de todos os pecados e não de alguns pecados. Por isso existe o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus veio para limpar você dos pecados. Então, meus irmãos, o resultado da pregação do apóstolo Pedro é o que diz aí o versículo 44, quando diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Meus irmãos, a cruz foi real. O silêncio do sábado foi profundo, mas o domingo chegou. A cruz está vazia.
O túmulo está vazio, a morte foi vencida e o céu proclama: Jesus ressuscitou. A mensagem de Pedro não é apenas para ser ouvida, é para ser crida, vivida e proclamada. Cristo é o Senhor de todos, morreu por nossos pecados e retornará para buscar você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Catacione, Nova Friburgo. E eu quero deixar um convite para você e para a sua família. Mas antes eu quero dizer para você, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto das Escrituras, da Palavra de Deus. Com isso eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catacione. Nós estamos localizados na rua Eugênio Nidec, 304, o bairro Catacione, Nova Friburgo. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, com reunião de oração e logo após, escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, com culto de gratidão ao Senhor. E todas as quintas-feiras, às 19h30, reunião de oração e estudo bíblico. Venha, traga a sua família, será muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe.